Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nesse terceiro vídeo, eu vou abordar uma pequena revisão sobre o capítulo um e capítulo 2 da nossa apostila, né? No capítulo um, falar um pouquinho, né, sobre o neoclassicismo, né? Que foi um movimento artístico que surgiu em meados, né, nas últimas décadas do século XVIII e início das primeiras décadas do século XIX, né? É um movimento que ele está se expressando na pintura, na arquitetura, na escultura, né? Na literatura também, né? Então é um movimento que ele vai se consolidar já no finalzinho, no final do século XVIII para as primeiras décadas, né, início do século XIX. Né? Foi um movimento literário e cultural que surgiu na Europa, né? Um dos maiores representantes deste estilo ou movimento, como queira chamar, foi o pintor Jackson Louis David, né? Então, nesse momento, nós vamos ter na pintura neoclássica, né, algumas características, né, a clareza, né, das narrativas, né, que eles procuravam mostrar essas narrativas com muita clareza na pintura, né, recuperando os procedimentos, né, de padrões dos padrões ideais greco-romano, né? Então eles vão seguir essas características, né? Eles vão voltar um pouco no tempo, né? Pegando, né? Indo beber na fonte do classicismo, né? Do greco-romano, né? Para se firmar, né? Como uma arte nova, né? Como o próprio nome já diz, né? O neoclassicismo está falando de uma nova arte que está surgindo, né? Mas com isso nós vamos encontrar vários artistas trabalhando essas questões, né? O neoclassicismo ele vai se espalhar por outros países, né? E inclusive vai chegar até o Brasil, né? Então é um movimento artístico, literário que vai ter grande visibilidade, né? Mas ele só vai se firmar já lá nas últimas décadas do século XVIII, né? Para as primeiras décadas do século XIX. E como é que isso ele vai se firmar nesse final de século para início de um novo século, né? Até muito promissor, né? Essa afirmação, né? Porque o próprio nome do neoclassicismo, né, significa uma arte nova, né? Então ele vai se firmar no final de um século velho, né, que está ficando para trás, e no início de um novo século, né, que é o século XIX, né, que está logo nessas primeiras décadas do século XIX. Mas um elemento desse movimento, desse artista, desse estilo, perdão, que vai ser de suma importância, né, para essa afirmação, né, do neoclassicismo, vai ser a questão da escultura, né, que ela vai ter um centro, né, internacional da escultura neoclássica, né? E esse centro vai ser aonde? A cidade
de Roma na Itália, né? Nesse momento, né, no final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, as esculturas, né, o universo escultórico, ele vai ser muito promissor para essa afirmação do estilo, né, do movimento neoclássico, né, ou neoclassicismo, como muitos vão chamar, né. Então, esse momento dessa supervalorização da escultura neoclássica que esses artistas, né, esses escultores que se encontram em Roma, eles vão beber na fonte da arte grega, né, lá do passado, da arte grega clássica, né. Então eles vão estar calçado, né? Eles vão estar com elementos, né, característicos, né, dessa arte do passado, né, que eles vão estudar para compreender e produzir a sua nova arte, né? Então, o mercado comercial da escultura neoclássica em Roma no final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX vai ser muito promissor, né? Vai alavancar, né, a economia europeia, né? Vai ser muito importante para esse crescimento da economia europeia, né? E também ele logo nesse mesmo momento vai estar acontecendo também a valorização da arquitetura, né? Em outros países, né? Vão surgir vários projetos arquitetônicos, né? Com características da arquitetura clássica grega e romana, né? Ou seja, vão juntar esses dois elementos que na maioria das vezes nos textos nós encontramos como estilo greco-romano, né? Porque está pegando, bebendo nessas duas fontes culturais, né? E de elementos estéticos, né? Que é muito importante, né? Um dos padrões arquitetônicos que vão ser revolucionários, né, ou visionários, né, vai estar na questão das grandes construções, como o projeto, né, do Museu Britânico, né, que vai ter o que? As características, né, principalmente no frontal, né, vai ter as colunas com capitel, com fuste, né, que são elementos presentes, né, lá na arquitetura clássica grega e romana, né? Então é muito promissor para esses artistas nesse momento, né? Porque eles estão trazendo inovação para dentro do campo arquitetônico, né? Com elementos greco-romanos, né? Nesse mesmo momento, o neoclassicismo também vai se espalhar pelas Américas, né? E pela América espanhola, né? Vai chegar também aos Estados Unidos e também vai chegar ao Brasil, né? E aí vai chegar como? Vai chegar juntamente no momento em que a família imperial brasileira, né, vem de Portugal para o Brasil, né? A corte, né, manda o seu regente para o Brasil, né?
Então, em 1808, com a chegada da família imperial na cidade do Rio de Janeiro, vai ser de suma importância no campo das artes plásticas, né, das artes visuais, da arquitetura, né? Vai ser um momento bastante promissor para esse universo, né? Para esse contexto, né? E aí com a família imperial vai chegar também o estilo, né? O movimento neoclássico, né? Que vai influenciar, né? Que vai se tornar uma arte conhecida como também arte imperial, ou seja, uma arte tipicamente da coroa portuguesa, né? Isso aqui no Brasil, né? É assim que ele vai ficar conhecido, né? Então, com essa chegada da família imperial em 1808, na cidade do Rio de Janeiro, que eles atracaram ali na área da Praça 15, vão surgir, alguns anos depois, uma grande missão, né? Uma grande comitiva, né? Por quê? Vai chegar essa comitiva no Brasil com um quadro muito promissor de pintores, escultores, arquitetos, engenheiros, desenhistas, né? Botânicos. Então, um universo muito promissor para a cultura, para a sociedade brasileira, né? Porque até o momento, até aquele exato momento que a família imperial colocou os pés no Rio de Janeiro, no Brasil, o que predominava aqui, né? Naquele momento, né? Em questões culturais para os europeus, né? O que predominava era uma arte barroca, né? Que é uma arte estritamente religiosa, né? Que é uma arte que tem dentro das suas características bastante elementos, né? Do período colonial brasileiro, né? Do período em que os portugueses adentraram no Brasil, né? Eles dizem, né, nos livros, nós aprendemos que o Brasil foi descoberto. Eu, particularmente, eu costumo dizer que o Brasil foi invadido naquele momento, né? Até porque aqui já existia uma população, né? Já existia pessoas, né, que habitavam esse país, né? Que até então não era conhecido para o mundo, né? Que é os nossos ancestrais indígenas, né? E que com uma cultura riquíssima em detalhes, em questões compositivas, né? Cores, né? Ele já tinha isso aqui. Só que para os europeus, né? Era uma arte sem valor, né? É uma arte primitiva, né? Algo que não tinha um valor artístico, né? Não tinha um valor agregado àquilo ali, né? E aí o que vai acontecer também, nesse mesmo momento, né? Vai ter também nessa arte barroca, que é estritamente religiosa, vai ter as características dos escravos, né? Que os portugueses, no início, né, do Brasil colônia, escravizaram, capturando na África, né, e trazendo nos navios negreiros para o Brasil, né, clandestinamente, né, muitas das vezes, né. E
também vai ter, nessa arte barroca, vai ter as características não só dos povos de origem africanas, né, os negros escravizados, mas também vai ter a característica dos povos indígenas. Por quê? Porque o colonizador tentou, né, de várias formas, né, catequizar a população nativa, né, os índios, e também os escravos, né, os negros que eles trouxeram da África para cá, né, que eles trouxeram da África além mar, né, até ao Brasil, né. Eles tentaram o quê? Com algo que é muito sério, né? Que você quer acabar com uma nação, você tira a identidade dele, né? E foi o que eles tentaram fazer com os povos negros aqui no Brasil, né? E com os indígenas, né? Tentar tirar a sua identidade, né? O que é de mais importante no ser humano, né? É a nossa identidade. Então essa arte vai ter essa característica, a arte barroca nesse momento, né? E aí, com o neoclassicismo, é uma forma de mudar, né? De tentar deixar a cidade do Rio de Janeiro com uma característica mais europeia, né? Mais parisiense, né? É, Na época que eu estava estudando, né? Estudando artes na faculdade, eu até discutindo sobre algumas questões, né? Em debates, né? Em seminários, a gente chegou a discutir, né? Encontramos, né? Estudos que se falava que alguns locais, né, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas tinham o hábito, né, de tomar chá às 5, né, em alguns locais, né, do Rio de Janeiro, para caracterizar, né, para se sentirem na Europa, né, para se sentirem em Paris, né. Então, tinha essa questão também. E aí, 8 anos após a família imperial chegar no Rio de Janeiro, chega essa comitiva, né? Essa missão, né? A missão artística francesa. E qual era o objetivo dessa missão artística francesa? Um dos objetivos era implementar, né, o estudo da arte na cidade do Rio de Janeiro. Mas também porque a família imperial apreciava bastante as artes visuais. Então, eles queriam que a população também tivesse acesso a esses conteúdos, né? Mas não é assim, qualquer população, né? É população AAA, né? Ou seja, top, top, né? Não era o povão que iria estudar artes, né? Até porque o estudo naquela época eram para muito poucas pessoas, né? Não era toda a população que tinha acesso, né? Então, com essa chegada, né, com essas intenções que a missão artística tinha, né, outras também era de suma importância, né, que era para esses artistas registrarem, né, o cotidiano da família imperial, né, o universo, os grandes salões, né, as grandes reuniões da família imperial deveria ser registrada por um grande artista, né, de nível acadêmico,
né? Ou seja, que deveria ter estudado, né, belas artes, né? Passado alguns anos na academia aprendendo padrões, né, de estética para representar, né, nas suas expressões os feitos da família imperial no Rio de Janeiro, né? É, um dos artistas de grande importância desse movimento se chamava Jean-Baptiste Debré, né? Que também ficou muito conhecido por retratar nas suas telas a população escrava do nosso país, da nossa cidade, o Rio de Janeiro. Principalmente nas suas telas, é bastante visível você perceber escravos de ganhos, né? O que eram esses escravos de ganho? Eram os escravos que iam para o centro do Rio de Janeiro vender produtos, né? Vender frutas, vender doce, vender café, tá? Vender especiarias. Então, esses eram os escravos de ganhos, né? E eles, muitas das vezes, eles não ficavam com nada, né? Tudo ia para os seus senhores, né? Porque eles não, a maioria deles não eram livres, né? Nessa época. Então, Debré retratou esse cotidiano dessa população na cidade do Rio de Janeiro, em pleno século XIX, né? Além disso, nós vamos ter também um grande arquiteto que foi de muita importância, que foi responsável por vários projetos arquitetônicos para o Brasil com o estilo neoclássico, né? Que foi o francês, né? Grandjean de Mortigny, né? Um grande arquiteto que pertencia também à corte portuguesa, né? Ele veio para trabalhar com a corte portuguesa, né? Com a coroa brasileira, né? E o neoclássico no Brasil ficou conhecido como arte imperial ou arte acadêmica, né? Estilo imperial ou estilo acadêmico, né? Ou movimento acadêmico, né? Saindo do capítulo 1, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2, né? Da nossa apostila, sobre o romantismo e o século XIX, né? Eu já falei antes, no vídeo 2, sobre este movimento, né? Vale ressaltar que o romantismo, ele é um termo que não era exclusivamente do campo das artes plásticas, né? Ele pertencia, né, à literatura, à música, né? Ele pertence a esse universo, não era estritamente da literatura, tá? O que é mais importante a gente entender aqui sobre o romantismo, né? Qualquer dúvida, vocês podem dar uma olhada no vídeo da aula 2. O romantismo, ele surge no momento em que está acontecendo duas grandes revoluções na Europa, que é o quê? A Revolução Francesa, né? E a Revolução Industrial, né? Que são momentos em que vai mexer muito, né, com toda uma sociedade, né, com artistas, políticos, revolucionários e até mesmo a população de um modo geral, né. Nesse movimento, é bom ressaltar que um dos principais representantes
foi um artista chamado Eugênio Delacroix, né? Um dos maiores representantes do romantismo europeu, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma pintura de Eugênio Delacroix, né? Que é a Liberdade Guiando o Povo, de 1830. Observem essa imagem, né? Dos momentos revolucionários europeus, né? Tá ligado com esses momentos, né? E essa revolução francesa, né? Ela chegou também, tentou, né? Buscou, invadiu, né? A Espanha, né? E aí a gente vai ter, que eu já até deixei no último vídeo, né, sobre esse quadro, né? Esse quadro, né, essa pintura, que é bastante dramática do movimento romântico, né, do movimento artístico do romantismo, né? É uma pintura do pintor espanhol chamado Francisco Goya, né? Ela se chama o 3 de maio de 1808, né? E ela foi pintada 6 anos após o fato real, né? O acontecido real, né? Porque essa tela ela é inspirada no fato histórico, né? Então ela foi pintada em 1814, portanto 6 anos depois do acontecido, né? Vocês conseguem perceber a dramaticidade da cena retratada, né? Que é ou seja, como é que se diz? A comitiva, né? Os comandados, né? Os soldados de Napoleão Bonaparte que estão invadindo a Espanha, né? E esses revolucionários, eles decidem lutar e eles são fuzilados em 3 de maio de 1808, né? Turma, eu espero que esse vídeo possa auxiliar vocês na hora de vocês responderem o seu exercício. Galera, eu ainda estou esperando os trabalhos. A maioria de vocês não me mandaram até agora. O prazo está se encerrando. Encerra dia 14 de abril, ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até breve.